Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos uma quinta-feira abençoada. Nós vamos iniciar aqui com o livro de matemática. Hoje nós vamos ver as frações equivalentes, que são aquelas que se escrevem diferentes, mas representam a mesma quantidade. Percebam aí no primeiro quadro que nós temos um meio, certo? Esse quadrinho está dividido em um meio, ok? Que é igual a 2/4, que é igual a 3/6, certo? Como é que a gente vai saber entender como é que isso funciona? A seguir, eu vou dar um exemplo, certo, para vocês. Então, turma, vamos ver aqui como é que funciona as frações equivalentes. Nós acabamos de ver que as frações equivalentes são aquelas que se escrevem de formas diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Vamos ver aqui, ó, nós temos os amigos aqui, Maria, Ana e Paulo, certo? Os três compraram tortas, certo? A Maria, ela dividiu a torta dela em 2 pedaços, ok? Só que a Maria, ela comeu um dos pedacinhos aqui, ok? Então, essa fração vai representar um de 2 pedaços, certo? Então, a Maria comeu um de 2 pedaços, ok? A Ana comeu 2 pedaços da torta, certo? Então, essa fração vai representar 2 de 4 pedaços, ok? O Paulo dividiu a torta dele em 8 pedaços e comeu 4 pedaços de 8. Como é que vai ficar essa fração? Paulo comeu 4 pedaços de 8 que estava dividido, ok? Logo, eu tenho 1/2 é igual a 2/4 e 2/4 é igual a 4/8. Por quê? Porque nós temos a mesma quantidade, mas foi dividido de formas diferentes, ok? Então, é a forma que foi dividida o meu inteiro, certo? Tanto a Maria, a Ana e o Pedro têm o mesmo inteiro, mas eles dividiram de formas diferentes, ok? Então, logo, 1/2 é igual a 2/4, 2/4 é igual a 4/8, ok? Então, é dessa forma que nós temos as frações equivalentes, ok? Então, turma, as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo, ok? Eu vou mostrar uma outra forma, pessoal, de como vocês também encontrar uma fração equivalente de uma fração, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 3/5, ok? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, ok? Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui 3 vezes 3 e 5 vezes 3, ok? Então, eu preciso, né, tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, ok? Então, eu tenho 3/5, certo? Multiplicados pelo mesmo número. Então, 3 vezes 3, eu tenho 9. E 3 vezes 5, 5 vezes 3 é igual a 15. Logo, eu tenho 9/15, ou seja, 9/15 é a fração equivalente de 3/5, ok? Vamos observar, turma, agora essas duas imagens. Nós temos dois retângulos, certo? Divididos de formas diferentes, ok? Então, no primeiro aí, nós temos 1/2. E no segundo, ele está dividido, né, em 4 pedaços e foi retirado 2. Então, nós temos 2/4, ok? Então, 1/2 é igual a 2/4. Por quê? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Percebam que a primeira imagem está dividida em 2 pedaços e a segunda imagem está dividida em 4 pedaços, mas elas representam o mesmo todo. Isso são frações equivalentes, ok? Vamos observar aqui, turma, esse quadro agora. Observe que 1/2, certo? Temos aqui em cima 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40. Representam a mesma porção do retângulo.
Percebam aqui que as frações estão aqui do lado e elas estão sendo representadas por esse retângulo, ok? De formas diferentes, elas estão divididas de formas diferentes. Então, nós temos aqui, ó, 1/2 representado, 2/4 também representado pela imagem, 4/8 representado pela sua imagem e 20/40 representado também por sua imagem, certo? Aqui, pessoal, vocês podem ver somente o rosa e o branco, certo? E se perguntar, nossa, a fração não é 20/40, mas ele está dividido, viu? Em 40 pedacinhos aqui, certo? E foi retirado o 20, é porque no vídeo não dá para perceber direito, mas esse retângulo ele está dividido em 40 pedacinhos, certo? E esse rosa aqui representa os 20 pedacinhos retirados, ok? Então, nós dizemos que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40, certo? São frações equivalentes, ou seja, elas são iguais, ok? Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo, ok? Então, o princípio de equivalência de uma fração é o que vocês vão observar nessas imagens agora. Então, nós temos aí, ó, 4/12, 2/6 e 1/3, certo? Cada imagem dessa está representando essa fração, ok? Mas elas têm o mesmo inteiro, certo? O mesmo inteiro divididos de formas diferentes, ok? Então, aqui, ó, podemos concluir, certo? Que 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 4/12, ok? Então, esse é o princípio, né, de equivalência entre as frações, ok? Vamos observar aqui, pessoal, esses exemplos, porque tem uma questão em que vocês vão determinar qual das frações são maior. Então, percebam aqui que eu tenho 5/4 e 3/4, ok? Os denominadores são iguais, então a gente vai observar os numeradores, certo? Então, 5 é maior que 3, ok? Eu uso esse sinal por quê? Porque essa perninha aberta do sinal está indicando que o 5 é maior e essa partezinha fechadinha está indicando, né, que o 3 é menor. Então, 5 é maior que 3. Da mesma forma que eu tenho 5/4, 9/4. Denominadores iguais, eu vou observar os numeradores. Então, 5 é menor que 9, certo? Eu uso esse sinal, porque essa partezinha menor está indicando que o 5 é menor, que a perninha aberta aqui do sinal está indicando que o 9 é maior, ok? Da mesma forma aqui, também eu tenho 5/3 igual a 5/3. Por que são iguais? Porque eles têm os mesmos denominadores e os mesmos numeradores. Então, essas duas frações são iguais, ok? Então, vocês vão fazer a leitura, certo? Do livro de vocês, observar cada uma das questões atentamente e resolver de acordo com as informações dadas aqui, de acordo com as informações do livro de vocês, certo? No livro de Geografia, nós temos como tema hoje o extrativismo. E o extrativismo, turma, ele significa, resumidamente, todas as atividades de coleta de produtos naturais, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral, certo? Ou seja, o extrativismo, ele consiste basicamente em extrair da natureza quaisquer produto que possa ser cultivado tanto para os fins comerciais quanto para os fins industriais, certo? Então, a gente vai ver as três origens, né? Tanto animal, vegetal ou mineral que são extraídos esses produtos, ok? Então, turma, nós temos o extrativismo mineral, que é a extração dos minerais úteis que existem na crosta terrestre, como o ferro, o alumínio, o cobre e muitos outros. O extrativismo mineral também recebe o nome de mineração.
E a mineração é um termo que abrange os processos, atividades industriais cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósito ou massas minerais. Pode incluir-se aqui também a exploração de petróleo, gás natural e até de água, ok? Também temos o extrativismo vegetal, que é um processo de exploração dos recursos vegetais nativos, ou seja, naturais de um lugar, onde a pessoa apenas coleta ou apanha os produtos que vai encontrando em uma região, como madeira, borracha, ceras, fibra, frutos, nozes, produtos medicinais, entre outras coisas. Não devemos confundir extrativismo vegetal com agricultura, ok? São duas coisas diferentes. A gente já viu isso em aulas, o que é agricultura em aulas passadas, certo? E temos aqui, turma, o extrativismo animal, que é o aproveitamento da fauna de uma região. No passado, para conseguir parte de seus alimentos, os seres humanos praticavam a pesca e a caça de animais. Atualmente existem técnicas mais desenvolvidas para a pesca comercial, a pesca artesanal e a esportiva, o que eu não concordo muito, né, porque acaba sendo uma pesca predatória, né, algo ruim para a fauna tanto brasileira como mundial. Isso não é bom. É preciso que as políticas públicas elas revejam essa situação. Há uma diminuição da pesca, né, tanto de baleias como de animais marinhos em países do Oriente, que é onde se consome muito a carne desses animais. Então é preciso que as políticas públicas elas tenham um olhar melhor para essa situação desses animais, porque a gente vê que há técnicas desenvolvidas, só que a caça ela acaba sendo uma caça predatória, né? Uma caça que chega a extinguir esses animais, né? Muitos desses animais que são caçados para a alimentação, eles estão em extinção ou estão ameaçados em extinção. Então é importante que a gente reveja esse conceito, né? Que o mundo possa rever esse conceito, né? Dessa questão, legalizar melhor essa situação, né? Desses animais que em questão da caça. E de acordo com todas essas informações aqui dadas e com a leitura que vocês vão fazer do texto de vocês da página 80 e 81, vocês vão realizar a atividade proposta de vocês, proposta do livro de vocês. Qualquer dúvida, pessoal, podem enviar uma mensagem, certo?